Então, primeiramente, eu desejar para os senhores uma boa noite. Normalmente eu falo bom dia, subentende um dia com 24 horas. Sejam bem-vindos à nossa casa. Realmente, nós estamos aqui porque vocês vêm até aqui. Todos nós buscamos as mesmas coisas. Então, nesse momento, convido todos os irmãos e irmãs, de preferência com nossos olhos fechados, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a nossos familiares, os nossos anjos de guarda, aqueles que conspiram em nosso favor, que nos inspiram a vir até essa casa. Hoje é um dia especial. Nós estamos encaminhando para as festas natalinas, onde vamos lembrarmos da nossa família, o que significa a vinda do nosso Mestre Jesus. Cada um tem o seu entendimento, é a hora de meditar sobre isso. Mas cabe a nós agora aqui apenas elevarmos o nosso pensamento maior ao nosso Pai, agradecendo pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez em busca de dias melhores, bem-estar, saúde do corpo e da alma. Damos por aberta uma atividade programada para a noite de hoje, que seja feita a vontade do nosso Pai, e que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos. A nossa exposição, nossa explanação para a noite de hoje tem como título Em Tuas Festas Familiares. Ele é um texto extraído do livro Minha Família, o Mundo e Eu. Foi ditado pelo Espírito Camilo e psicografado por Raul Teixeira. Ele é um livro muito bom, ele tem vários temas que nos falam sobre a família. E este tema, então, trazido hoje, foi sugerido pela área da família e é muito propício para esse momento em que estamos vivendo. Como o Fagundes já comentou, nós estamos nos dirigindo para as festas de final de ano. É o momento onde as famílias se encontram para celebrar os reencontros, celebrar a vida de Jesus e aquela expectativa do novo ano que se inicia. Todos nós entramos no ano novo com uma certa expectativa. Quando falamos de festa, isso logo nos remete à alegria. Dificilmente nós vamos ver alguém triste quando é convidado para uma festa, ou quando proporciona uma festa, ou simplesmente quando falamos de festa. E este assunto que estamos trazendo, então, que fala sobre as festividades, mas que não vamos falar somente da alegria. Vamos também falar sobre alguns cuidados que nós precisamos ter. O que são as festas? Às vezes nós pensamos que são aquelas festas grandiosas, um casamento, uma formatura, mas na verdade não. Festa são todos os encontros que nós participamos o ano todo. E aí eu acredito que todos vocês já tenham participado esse ano, se não foi num casamento, ou numa formatura, ou nas bodas de casamento, mas foi num jantar com amigos, foi um encontro de domingo com a família. Tudo isso é considerado festa. Então eu trouxe alguns tópicos para que nós possamos fazer uma reflexão sobre essa questão das festividades. Em primeiro lugar, nós precisamos levar em conta que somos diferentes uns dos outros. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem um modo de ser, de agir, de pensar. E essa individualidade, onde quer que nós estejamos, ela se fará presente, ou de forma positiva ou de forma negativa, mas é quem nós somos. Então, onde nós estivermos, esta individualidade estará também. E todos nós trazemos impregnados no nosso, vamos dizer assim, no nosso psiquismo, no nosso perispírito,
na nossa alma vibrações. O que são essas vibrações? É tudo, de novo, é tudo o que nós somos, é tudo o que nós pensamos, é a forma como nós agimos. E como isso está presente conosco o tempo todo, onde nós estamos, nós deixamos a nossa marca. Nós deixamos esses fluidos positivos ou negativos. Então, se nós somos pessoas amáveis, cuidadosas, bondosas, se temos o senso de justiça, se somos amorosos, são tantas virtudes que nós ou temos ou podemos desenvolver, que farão com que nós criemos ao nosso redor um campo vibratório positivo. São essas virtudes, são esses fluidos que nós vamos emanar e que irão atingir as outras pessoas que estão conosco e o ambiente em que nós estivermos. Da mesma forma, nós podemos criar ao redor de nós um campo vibratório negativo. Como assim? Com pensamentos negativos. Se nós estivermos, vamos dizer assim, extrapolando nas nossas imperfeições, no egoísmo, na inveja, em todas aquelas situações que não são tão positivas. Então nós podemos pensar de uma maneira egoísta que se nós nos isolarmos, eu poderia dizer do mundo, mas vamos dizer assim, um semi-isolamento. Eu não quero mais conviver tanto com as pessoas porque se eu estou bem, eu posso estar recebendo energias negativas e levar isso para dentro do meu lar. Se eu não estiver bem, eu posso estar prejudicando as outras pessoas. Será que esse é um pensamento correto? Com certeza não. Com certeza ele é um pensamento egoísta, porque Deus nos criou para termos uma convivência mútua, para praticarmos o bem. Como é que nós vamos praticar o bem se nós vivermos de forma isolada? Então nós precisamos conviver sim, conviver com todas as pessoas, porque é assim que nós vamos aprender, é assim que nós vamos evoluir. O segundo ponto que eu gostaria de trazer, que está totalmente relacionado com as festividades, é o nosso lar. O nosso lar é um lugar sagrado. E nós precisamos ter cuidado com o que nós levamos para dentro do nosso lar. Isso inclui as pessoas. Por que inclui as pessoas? Porque no primeiro tópico eu falei que nós criamos um campo vibratório, positivo ou negativo, e deixamos a nossa marca onde quer que nós estejamos. Então, quando levamos as pessoas para dentro do nosso lar, essas pessoas poderão deixar uma marca positiva, se forem pessoas de bem, se forem pessoas que apresentam aquelas virtudes todas que nós já comentamos, de bondade, de amorosidade, de senso de justiça, elas deixarão a sua marca positiva no nosso lar. Mas se forem pessoas que apresentam características de inveja, de orgulho, de egoísmo, de, vamos dizer assim, falatórios, né? Aquela pessoa que adora falar um pouquinho mal da vida do outro. Aquela pessoa que adora frequentar a casa do outro para ver se ele colocou cortina, para ver se a cortina combina com o tapete, para depois sair falando. Acontece? Acontece. Então essas são vibrações que deixam a sua marca negativa. Por isso é importante que nós cuidemos das pessoas que nós vamos levar para o nosso lar. Mas mais importante que isso é o cuidado e a proteção que nós vamos trazer para o nosso lar. Mais importante é o cuidado e a proteção. O terceiro item
sabermos diferenciar a alegria da felicidade. Existe uma diferença muito grande entre ficarmos alegres e sermos felizes. Então, Raul Teixeira nos explica de uma forma muito clara, nesse capítulo, a diferença das duas. A alegria é como um sentimento precário, porque pode se alterar com facilidade, dando lugar à tristeza e ao aborrecimento. Enquanto a felicidade é uma conquista definitiva da alma. É algo que se incorpora à individualidade, uma real conquista do espírito, que desenvolveu verdade, honestidade, sinceridade e afabilidade pelos caminhos das suas encarnações. Significa dizer que nessa trajetória terrena, quando nós nos aborrecemos com algo, ou quando algo nos entristece, isso não afeta a nossa felicidade, porque a felicidade verdadeira, ela é uma felicidade que vem se incorporando à alma no decorrer das existências. Então isso não vai afetar, vai ser momentâneo, não vai afetar a nossa verdadeira felicidade. Ah, mas então não faz diferença se nós tivermos momentos alegres ou não. O importante é a felicidade. Será? Os momentos alegres são extremamente importantes, mas eles precisam ser saudáveis, porque eles precisam ser incorporados à verdadeira felicidade. Eles precisam possibilitar valores para essa verdadeira felicidade. Então nós precisamos sim de momentos alegres, mas momentos alegres saudáveis. E quem sabe nós chegaremos ao final dessa nossa encarnação com uma felicidade aumentada, que é esse o nosso objetivo também. Um outro tópico é uma pergunta. E essa pergunta também está no livro que Raul Teixeira nos trouxe. Qual a verdadeira razão da tua festividade? A festa, considerando como festa todos os encontros. Então, a festa que nós estamos dispostos a proporcionar é para celebrar a verdadeira felicidade? É para dividir com amigos, com familiares, com os nossos afetos, alguma conquista nossa? É um agradecimento pela vida? Quando comemoramos o aniversário, quem nós queremos por perto? As pessoas que nós amamos. Por quê que nós as queremos? Para celebrar mais um ano de vida. Para agradecer. Ou será que nós temos outros motivos para proporcionar uma festa? Algumas pessoas têm um objetivo específico, que é se mostrar. É o legítimo quer se aparecer, se exibir. Porque precisa mostrar um poder econômico. Precisa mostrar todas as coisas que tem, que adquiriu. Ou mostrar, em determinado momento, uma posição política ou uma posição social. E aqui eu faço algumas observações. Nós precisamos da posição política, nós precisamos da posição social, porque nós precisamos das hierarquias. Já foi falado isso uma vez aqui. Nós precisamos da hierarquia nas empresas, nós precisamos nas comunidades, nós precisamos de funções em todos os lugares. Mas elas não são para tirar proveito. Elas são para auxiliar naquela função, naquele momento. Infelizmente, algumas pessoas gostam de tirar proveito e de aparecer. Também, quando eu falo em poder econômico, eu não estou criticando a questão do poder econômico. O que vale nesse momento é a intenção. Tanto que algumas pessoas precisam mostrar um poder econômico que elas de fato não têm.
Então, o que vale, o que vai criar o campo vibratório é a intenção, é como eu estou agindo, o que eu estou sentindo, é a forma como eu vou fazer, é a minha real intenção. E aí eu gostaria de trazer um exemplo. Então, esse exemplo é assim. Vou falar de um jovem. Não estou generalizando, porque nem todos os jovens são assim, e nem todos os que são assim são jovens. Também tem isso. Mas eu vou utilizar o exemplo de um jovem. Um jovem que está sendo convidado para uma festa. Essas festas, tem inúmeras festas onde os jovens participam e os não tão jovens também. E ele foi convidado com a promessa de se divertir muito, de passar por momentos muito alegres. Inclusive, ele terá acesso livre ao bar. Porque vocês sabem que um copo de bebida ajuda a pessoa a ficar alegre, né? Então, essa é a promessa para esse jovem. E ele aceita participar desta festa. Porque, inclusive, além dele ficar, de poder se soltar e de se sentir feliz por alguns momentos, ele poderá criar coragem para uma determinada situação. Seja lá qual for, mas daqui a pouco na cabeça dele, aquele copo de bebida faz com que ele crie coragem. Então, o objetivo desta festa não tem como base os princípios e os ensinamentos trazidos por Jesus. Começamos por aí. Não tem como base os princípios e ensinamentos. Então, vamos imaginar, qual é o campo vibratório que irá se formar ao redor deste jovem? Quem são os encarnados e desencarnados que ele irá atrair com este campo vibratório que se criou? São afins. Esse não é exatamente um exemplo de uma festividade familiar, mas ele nos mostra de uma maneira muito clara todos esses pontos que eu comentei. Vejamos como somos diferentes uns dos outros, somos uma individualidade e criamos um campo vibratório de acordo com o que somos, como agimos e tudo mais. Então, imaginemos de novo o campo vibratório deste jovem. O segundo ponto que eu comentei é sobre o lar. Pensemos que não precisa nem ser uma pessoa estranha ao lar para levar esse campo vibratório negativo. O próprio componente da família está levando para dentro do lar o desequilíbrio. Isso se não levar também desencarnados de moralidade duvidosa. Diferenciar a alegria da felicidade. Se esse jovem precisa de um copo de bebida para se sentir alegre, será que ele é feliz? E quando a alegria acaba, o que acontece? Aí vem as decepções, aí vem os arrependimentos, as depressões, os incidentes, isso se não forem acidentes, e muitas vezes graves. E o quarto item, a razão da verdadeira festividade. Acho que essa ficou clara. No caso desse jovem, acredito que essa tenha ficado clara. O objetivo não está relacionado ao encontro saudável. O encontro saudável vai trazer a alegria saudável que vai se unir à verdadeira felicidade. Esse é o ponto principal. E aí nós precisamos ter o equilíbrio, porque temos muitas formas de festejar. Nós vivemos em um mundo de encarnados, né? Estamos aqui em um mundo de provas e expiações. Todos nós temos imperfeições. Todos nós convivemos com pessoas que têm imperfeições, somos todos iguais. Mas precisamos ter o equilíbrio. O que significa o equilíbrio? Significa que agora, com esse estudo da noite de hoje, eu entendi
que não vou mais levar pessoas para dentro da minha casa, porque elas podem levar uma vibração negativa. Também não. Precisamos abrir a porta dos nossos lares para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que precisam conviver conosco, que são imperfeitas, assim como nós. Mas precisamos do equilíbrio. Então nós vamos fazer o quê? Vamos proteger o nosso lar. Porque nós temos poder para proteger o nosso lar. Em primeiro lugar, nós temos a prece. Nós temos a prece, nós temos os nossos mentores, nós temos o nosso pensamento, que vai nos auxiliar para que possamos proteger o nosso lar. O equilíbrio também é necessário quando falamos de festas, porque a nossa cultura, acredito que não só a nossa, em muitos lugares deva ser assim, uma festa sempre vem com uma mesa farta. Uma mesa farta de comida, uma mesa farta de bebida. E aí nós precisamos do equilíbrio. Precisamos não utilizar a festa como um pretexto para que a nossa gula tome conta. Não utilizar a festa como pretexto para que possamos beber além da conta. E depois, sei lá eu o quê, né? Depois de muita bebida, algumas coisas não agradáveis que podem acontecer. Depois nos arrependemos. Mas foi a festa, né? O problema foi a festa. Não. O problema foi o nosso descontrole. Então nós precisamos de equilíbrio. Em tudo o que nós fazemos é necessário o equilíbrio. E para finalizar, eu gostaria de reforçar o sim. Sim, vamos abrir as portas da nossa casa. Vamos abrir as portas do nosso lar para os nossos amigos, para os nossos afetos, para os nossos familiares. Porque às vezes a gente gostaria de não convidar um ou não convidar o outro, mas nós sabemos que é necessário. Vamos abrir as portas, sempre nos protegendo com a prece. Por que é importante que façamos isso? Porque se nós fomos criados para evoluirmos juntos, nós precisamos conviver. Precisamos ter uma convivência saudável. Precisamos fortalecer os laços e evoluir mutuamente. Nos ajudarmos, todos nós precisamos de ajuda e uns ajudam aos outros. Aproveitando também que nós estamos nesse clima natalino, também é cultura, e acredito que em todos os lugares, a questão dos presentes, a questão do comércio. De novo, vale aqui o equilíbrio. Ah, então nós não vamos dar nada para ninguém. Não. O que não pode acontecer é que nós demos mais valor ao comércio, aos presentes, do que ao verdadeiro sentido do Natal. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Natal é uma festa. Natal é celebração. É celebrar a vida de Jesus, que veio para nos auxiliar, que veio para nos ensinar. E aproveitar para festejar também a nossa vida, porque mesmo sendo Natal, nós precisamos agradecer pela nossa vida. Agradecer sim pelo ano que nós tivemos e ter expectativas de um ano melhor. Então que nós possamos aproveitar esse momento para realmente refletir. Era essa a mensagem para hoje. Eu agradeço a todos vocês por terem me escutado. Eu gostaria de convidar os médiuns, que nós vamos então encerrar com uma prece. E a prece hoje vai ser de agradecimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que tens feito em minha vida. Te agradeço pela alegria de viver, por minha família, meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia.
Agradeço pelas bênçãos que recebo diariamente. Agradeço por este ano que passou, que apesar de todas as dificuldades, muito me ensinou. Agradeço por tudo que tu nos deu. Agradeço por tudo que somos e que nós possamos levar aos nossos lares esses fluidos tão salutares que estamos recebendo nesse momento. Que o amor, a paz e a harmonia sempre nos acompanhem. Que assim seja.